O solar dos ipês era uma estrutura de silêncio denso e aéreo, não um silêncio de paz, mas de algo sufocado, guardado, à luz da manhã, filtrada pelos pesados cortinados de veludo verde musgo, parecia morrer antes de tocar o assoalho de jacarandá polido. Marina Ferreira, enfermeira domiciliar experiente, sentiu o peso daquele ambiente no instante em que a porta principal de carvalho maciço se fechou atrás dela com um baque seco, selando-a dentro da opulência fria dos Montenegro. Contratada para um período integral, sua missão era zelar pelo patriarca, o Sr. Elias Montenegro, de 82 anos. Se essa história tocou seu coração, siga o podcast Caminhos Marcantes. Aqui, cada episódio é uma verdadeira jornada de vida, fé e superação. Curta, compartilhe e venha caminhar conosco, porque cada caminho deixa uma marca. Elias estava confinado ao segundo andar, em um quarto que lembrava mais uma capela particular do que um espaço de recuperação. Mobília escura, quadros a óleo de ancestrais com olhares fixos e julgador sobre a cama, e o cheiro persistente de desinfetante caro misturado ao aroma mofado de livros antigos. O médico local havia diagnosticado Elias com um quadro avançado de demência e catatonia. Ele passava os dias deitado, o olhar vítreo fixo no teto entalhado, braços inertes, quase uma estátua de cera. A família, notoriamente influente na cidade, falava dele com uma tristeza polida, um luto ensaiado. Marina começou seu turno com a rotina padrão: verificação de sinais vitais, higiene, medição da glicemia. Seus movimentos eram precisos, silenciosos. Enquanto virava Elias com a suavidade que só anos de profissão concedem, ela notou. Não era um espasmo comum, nem a rigidez muscular esperada. Era um tremor quase imperceptível, restrito à ponta do dedo indicador da mão direita, mal durando um segundo. Ela parou, os olhos de águia fixos na pele enrugada dele. Mas naquele pequeno movimento, Marina sentiu que havia uma corrente subterrânea, uma luta desesperada por reconhecimento. Nos primeiros 3 dias, Marina documentou cada detalhe, cada batimento cardíaco irregular, cada mudança de coloração na pele fina. Ela observou a interação de Elias com os outros. Ele aceitava a comida pastosa da cozinheira sem reação, reagia ao toque dos outros enfermeiros com indiferença, mas a anomalia se manifestava invariavelmente, como um relógio desregulado que bate apenas em horas específicas. E a hora específica coincidia sempre com a visita de Helena. Helena Montenegro era a neta responsável pela gestão de todo o patrimônio e pelo cuidado do avô. Uma mulher na casa dos 40, impecavelmente vestida em tailleur de seda e cachemire. Voz baixa, mas autoritária. Ela vinha ao quarto 2 vezes ao dia, sempre vestida para sair ou para uma reunião importante. Sua presença inundava o quarto com o cheiro de florais caros e uma tensão fria, quase metálica. Na tarde da quarta-feira, Helena entrou para a visita das 17 horas. Ela estava discutindo um contrato ao telefone, a voz modulada, mas a expressão impassível. Ela se inclinou sobre Elias, beijou-lhe a testa com um formalismo distante e disse, sem tirar os olhos do celular: "Vovô, estou indo à prefeitura. Durma bem." Foi então que o má conflito se manifestou de forma mais evidente. Não era mais apenas o dedo. O corpo de Elias, que parecia feito de chumbo, tentou se encolher sobre si mesmo. Um micromovimento de repulsa ou pânico. O maxilar dele se apertou. O branco dos olhos se tingiu levemente de vermelho. Durou menos de 2 segundos. Mas Marina, que estava conferindo a bomba de infusão, capturou tudo. Helena não percebeu, ou fingiu não perceber. Assim que Helena saiu, levando consigo o aroma opressor e a frieza, Marina se ajoelhou ao lado da cama. Ela segurou a mão de Elias, sentindo a fragilidade dos ossos sob a pele fina. "Senhor Elias", ela sussurrou, testando a resposta. "Sei que está assustado." O que a assusta? Nenhuma resposta verbal, claro, mas o olhar vítreo de Elias, por um breve momento, desviou-se do teto e fixou-se no rosto de Marina. Havia dor ali. Não a confusão da demência, mas a lucidez terrível de alguém que está gritando sem voz. A principal suspeita de Marina girava em torno da medicação. Elias recebia uma dose pesada de sedativos e ansiolíticos, justificadas pelo nervosismo e agitação que, segundo os relatórios anteriores, ele manifestava. Mas Marina nunca vira essa agitação. Ela via apenas a inércia, exceto quando Helena entrava no quarto.
Se Elias estivesse sendo superdosado, isso explicaria a catatonia induzida, mas não o pânico seletivo. Marina sabia que precisava agir com cautela extrema. Os Montenegro eram uma rocha nesta cidade, com tentáculos na saúde, na política e na justiça. Um erro, uma acusação infundada, significaria seu emprego e talvez sua licença profissional. Ela precisava de provas concretas de que a catatonia de Elias era uma prisão química e não um declínio natural. Naquela noite, Marina mergulhou nos arquivos médicos. Ela notou que a posologia havia aumentado significativamente nos últimos 6 meses, exatamente desde que Elias havia sofrido o acidente doméstico, que o havia levado à hospitalização e subsequente confinamento domiciliar. O acidente, relatado como uma queda da escada, nunca foi investigado profundamente. Marina sentiu um arrepio. Quedas em idosos são comuns, mas o relato de Helena sobre o estado de Elias logo após o evento parecia ensaiado, excessivamente limpo. O desafio era que os medicamentos vinham de uma farmácia ligada à família e eram administrados por enfermeiros que trabalhavam em longos turnos. Marina era a única nova peça no quebra-cabeça. Ela tinha a sensação constante de ser observada, não por câmeras. A casa era antiga demais para isso, mas pelos próprios criados, que se moviam como sombras leais a Helena. Antes de seu turno terminar, Marina checou as persianas e trancou a porta do quarto. Prática padrão. Ela olhou para Elias. Ele estava quieto novamente, a respiração rasa. Vou descobrir o que está acontecendo, ela prometeu, baixinho. O desafio era como. A verdade estava enterrada sob camadas de riqueza, influência e, pior de tudo, o silêncio forçado de uma vítima. Ela sabia que este não era um caso de doença, mas de conflito, de proporções muito maiores. A primeira prova sutil veio através de um erro no inventário de medicação. Ela confrontou o enfermeiro do turno da noite, um homem robusto e taciturno chamado Ricardo. Ricardo, a contagem de alprazolam está errada, Marina apontou, marcando a linha no livro de registro. Faltam 3 comprimidos na contagem desta manhã. Ricardo mal levantou os olhos do café. Deve ser erro meu, Marina. Eu devo ter marcado errado a última dose. Vou corrigir. Ele não checou o frasco, nem a planilha real. A pressa dele em fechar a questão, em simplesmente corrigir o registro, em vez de investigar a discrepância, acendeu um alarme na mente de Marina. Se houvesse uma superdosagem, as doses extras poderiam estar sendo administradas de forma não registrada. Aquele pequeno detalhe cimentou a superação da sua dúvida profissional pela certeza moral. Ela não estava apenas cuidando de um paciente. Ela estava investigando uma possível trama de traição. O solar dos IPs, com seus mármores frios e artefatos de séculos passados, era, na verdade, uma cela de luxo. Os dias que se seguiram transformaram a rotina de Marina em uma operação de inteligência disfarçada de enfermagem. Ela precisava contextualizar a situação de Elias sem levantar suspeitas. Ela começou a passar tempo extra no quarto, alegando que a estimulação ambiental suave era benéfica, o que Helena aceitou com um aceno distraído, satisfeita por ter uma profissional tão dedicada. A contextualização era vital. Elias Montenegro havia sido um industrial respeitado, conhecido por sua mente afiada e sua integridade rigorosa. Era um homem que valorizava a ordem, a verdade e a honra acima de tudo. Essa imagem pública contrastava violentamente com o ser inerte e dopado que ela cuidava. O mistério inicial do pânico seletivo de Elias começou a se desdobrar em um quebra-cabeça maior. Por que o homem que valorizava a justiça estava agora sendo alvo de uma provável traição em seu próprio lar? Marina usou as longas horas de silêncio para analisar o quarto. Era um museu da vida de Elias. Uma estante de mogno maciço dominava a parede oposta à cama, repleta de clássicos da literatura e pesados volumes de história e economia. Ela sabia que, se havia algo a ser comunicado, se Elias havia tentado deixar uma pista antes que a medicação o calasse para sempre, estaria neste cômodo. Em suas interações com Elias, ela começou a usar pequenos testes cognitivos não verbais. Ela falava sobre tópicos que, segundo os criados mais antigos e menos leais a Helena, eram caros ao coração do Sr. Elias. A fábrica, o velho cão de caça, a esposa falecida. Se você me entende, Sr. Elias, pisque 2 vezes quando eu tocar na sua mão. Ela tocava na mão dele. Uma espera tensa. Nada.
Pisque uma vez se a Helena estiver mentindo. Ela tocou. O corpo dele permaneceu imóvel. A frustração de Marina era palpável, mas ela entendia a dificuldade. Sob o efeito constante dos sedativos, qualquer resposta era uma batalha titânica contra a química que aprisionava sua mente. Ela notou um detalhe sutil na estante. Um livro, uma edição antiga de Os Miseráveis, estava fora de ordem. Não apenas desalinhado, mas ligeiramente inclinado. Um detalhe que só um toque, transtorno obsessivo-compulsivo, de arrumação, como o que Marina havia diagnosticado em Elias, baseado em relatos antigos de funcionários, tornaria significativo. Para um homem que exigia que tudo estivesse perfeitamente alinhado, aquele desalinho era um grito silencioso. A tensão aumentou quando Helena começou a monitorar mais de perto o tempo que Marina passava no quarto. Achei que o protocolo exigia vigilância dos sinais vitais a cada 3 horas, Marina. Helena comentou uma manhã, parada na soleira da porta, a voz aveludada, mas os olhos duros como gelo. Você parece estar gastando muito tempo reorganizando objetos pessoais do meu avô. Ele aprecia o silêncio. Marina manteve a compostura, voltando a ajeitar uma manta. A estimulação tátil e a presença constante têm demonstrado melhorias no humor, Sra. Montenegro. Estou apenas garantindo que o ambiente seja ordenado e confortável. Sei que ele é um homem de rotina. Helena sorriu, um movimento labial que não alcançava seus olhos. Sim, ele era. Continue o bom trabalho. Aquele volume de Victor Hugo não estava ali por acaso. Mas como acessá-lo sem que o exército de criados e a própria Helena notassem? Uma oportunidade surgiu na sexta-feira à noite. Helena tinha um jantar de gala fora da cidade. O turno da noite seria de Ricardo, que parecia mais interessado em seu celular e no estoque de café do que em qualquer monitoramento sério. Enquanto a noite caía e as sombras engoliam os cantos do quarto, Marina preparou seu plano. Ela esperou Ricardo se ausentar para seu intervalo de 15 minutos e certificou-se de que Elias estava confortável e estável. A estante era imponente, do chão ao teto. O livro desalinhado estava na prateleira do meio, ao alcance. Quando Marina o puxou, o volume era pesado. As páginas amareladas cheiravam a poeira e tempo. Ela o folheou rapidamente, buscando anotações, dobras, qualquer marca de uso recente. Nada. Estava intocado. A frustração começou a se instalar, mas a intuição de Marina gritava. O objeto não era o livro em si, mas o seu lugar. Ela começou a passar a mão na prateleira, procurando por um falso fundo ou um compartimento secreto. A madeira era fria, lisa. Então, ela sentiu uma leve saliência. Sob o local exato onde Os Miseráveis repousava, o forro de feltro da prateleira parecia ligeiramente frouxo, quase imperceptivelmente. O coração de Marina acelerou. Ela podia ouvir o murmúrio da TV da cozinha no andar de baixo. O tempo estava se esgotando. Com cuidado, usando o canivete multiuso que guardava em sua bolsa, para cortar ataduras, ela justificava. Ela começou a levantar a borda do feltro. A adesão estava velha, cedendo facilmente. Por baixo, não havia madeira polida, mas uma abertura estreita, envolta em papel de seda fino. Dentro, havia um caderno. Não um diário de couro luxuoso, mas um simples caderno de capa preta, daqueles usados para anotações rápidas. Estava ligeiramente úmido de alguma lágrima antiga ou umidade da casa, e a caligrafia na primeira página era inconfundível, trêmula, mas a letra de Elias Montenegro. Ela o retirou, o peso do segredo agora em suas mãos. Revestiu a prateleira com o feltro frouxo e recolocou o livro desalinhado. A cena estava pronta para parecer intocada. Ricardo voltaria a qualquer momento. Ela correu para o banheiro anexo ao quarto, trancando-se. A luz era fraca, mas suficiente. Ela abriu o caderno. As entradas eram irregulares, escritas a lápis, com força suficiente para quase rasgar o papel. As datas eram recentes, mas parecia que o arrependimento o havia guiado antes que os sedativos o vencessem completamente. As primeiras páginas detalhavam a rotina de um homem idoso e lúcido, descrevendo o tédio. As páginas mais recentes, porém, eram de uma natureza diferente. Eram um testamento, uma acusação. Marina leu as palavras, a respiração presa na garganta. Ele não falava de demência ou doença. Ele falava de aprisionamento, de traição. A última entrada, datada de 4 meses antes do silêncio se tornar absoluto, continha a chave. Não sou louco, não estou doente. Eu a vi.
A escuridão dela voltou para assombrar a casa. E agora, ela está me calando. A dose é maior a cada noite. Se alguém ler isto, saiba. O acidente não foi um acidente. Foi a punição dela por eu ter descoberto o que aconteceu 20 anos atrás. O silêncio é a prisão. A verdade está no passado, Marina. Não sou capaz de gritar, mas, meu Deus, eu imploro por esperança. A menção ao seu nome? Marina fez o sangue gelar. Como ele saberia seu nome? Ele não a conhecia quando escreveu isso. A letra estava tão trêmula que ela precisou reler. Não estava escrito Marina. A letra que ele havia escrito era o som da porta do quarto abrindo abruptamente e a voz rouca de Ricardo chamando. Senhorita Marina, está tudo bem aí? A senhora Helena ligou para verificar o paciente. Marina escondeu o diário sob seu uniforme. O pulso martelava em suas têmporas. A leitura tinha que esperar. Ela estava dentro da trama, e o diário provava que a doença de Elias não era o problema, mas sim a solução encontrada por Helena para garantir seu silêncio sobre um crime muito antigo. Marina emergiu do banheiro, o rosto profissional, o diário pressionado contra a pele sob o uniforme. O cheiro de papel velho e o peso do segredo eram quase físicos. Ricardo estava ao lado da cama, a expressão entediada enquanto checava o soro. Estou aqui, Ricardo, apenas ajustando o cateter. Preciso de concentração, ela disse, a voz firme para disfarçar o tremor interno. A senhora Montenegro não confia em nós? Ricardo encolheu os ombros. Confia na rotina. A rotina é dinheiro. É melhor você não sair da rotina, Marina. Este lugar tem olhos. O aviso era claro. A atmosfera de desconfiança e o conflito interno da casa eram parte da arquitetura de Helena. Marina conseguiu guardar o diário em sua bolsa, sob uma pilha de relatórios médicos. As horas seguintes foram uma tortura lenta de monitoramento forçado, enquanto sua mente processava as implicações daquelas poucas frases. A menção ao seu nome, porém, continuava a perturbá-la. Ela relera mentalmente as letras trêmulas. A verdade está no passado, Marina. Não fazia sentido. Ele não a conhecia. Ao finalmente ter um momento de privacidade em sua pequena sala de descanso, um quartinho anexo, antigo depósito de roupas de cama, Marina pegou o diário novamente. Ela precisava de mais do que a afirmação de que Elias estava sendo sedado. Ela precisava da história. Ela precisava da prova do crime hediondo. O caderno cheirava a pó e uma fragrância fraca de tabaco antigo, reminiscente do perfume da juventude de Elias. Ela folheou várias páginas em branco até chegar às entradas mais densas, escritas em momentos de lucidez terrível, provavelmente nas raras ocasiões em que a dose de sedativo demorava a fazer efeito. Elias não chamava Helena pelo nome. Ele se referia a ela como a Sombra, ou a Herdeira Gélida, 27 de setembro. Quase não consigo segurar o lápis. Os dedos falham. Ela sabe que eu sei. Eu tentei falar. Eu tentei contar. O médico é dela. As doses são dela. A família se foi. O amor verdadeiro se foi. Restou só a cobiça e a mentira que enterramos tão profundamente. A narrativa então retrocedia. Não em datas, mas em memória. Elias, em sua luta por manter a sanidade, usava o diário para reconstruir o evento de 20 anos atrás. O crime não era financeiro. Era humano. O relato era sobre a prima de Helena, uma jovem chamada Cecília. Cecília e Elias tinham uma relação muito próxima, quase paternal. Cecília havia chegado ao Solar dos Ipês para uma visita de verão. Ela era a única outra herdeira direta de um pequeno, mas significativo, pedaço da fortuna que Helena desejava inteiramente. Cecília era uma artista, uma alma livre. Ela trazia alegria, mas também conflito ao ambiente gélido da família. Elias descrevia a tensão crescente entre as duas primas, ambas possessivas, mas Helena, com sua frieza calculista, sempre a vencedora. O diário descrevia a noite, uma festa na fazenda vizinha. Cecília e Helena voltaram tarde. Houve uma discussão na biblioteca do Solar dos Ipês, uma discussão sobre dinheiro, sobre a partilha de uma antiga galeria de arte. Elias, que tinha problemas de insônia, desceu as escadas. Eu ouvi o grito, não de raiva, mas de terror puro. Eu a vi, Helena com a lareira acesa, o fogo refletindo em seus olhos vazios. Cecília estava no chão. Um tropeço, disseram. Mas eu vi o ferro. Aquele peso antigo que usamos para segurar a porta do jardim. Caiu, disseram. Mas não, ela o usou.
O corpo de Cecília foi encontrado pela manhã. Morte classificada como acidental, causada por trauma na cabeça devido a uma queda. A família, protegendo seu nome e a reputação de Helena, usou sua influência para abafar o caso, forjando depoimentos e garantindo que o relatório policial fosse superficial. Elias, o patriarca, havia silenciado a verdade para proteger a linhagem. Arrependimento agora o consumia. Eu vendi minha alma naquele dia. Deixei que a sombra transformasse a morte em acidente. Eu protegi o nome, mas destruí a justiça. Eu pensei que o tempo curaria a maldade dela. Eu estava errado. O diário revelava a reviravolta. Anos depois, Elias, atormentado pela culpa, começou a investigar o passado, reunindo provas que poderiam reabrir o caso. Ele havia encontrado cartas de Cecília, documentos que provavam que ela estava prestes a expor um esquema financeiro que ligava Helena ao desvio de fundos da empresa familiar. Helena descobriu a investigação de Elias. O acidente doméstico que o jogou na catatonia não foi a queda da escada, mas sim Helena forçando-o. Após uma discussão violenta na biblioteca onde ele a confrontou com as provas. Eu tentei lutar, eu tentei gritar, mas ela me empurrou. E agora, ela me soterra sob remédios. Sou um prisioneiro da minha própria traição, ao permitir que ela vivesse livremente. Meu corpo falha, mas a memória está aqui, nítida. O segredo está aqui. Marina sentiu náuseas. A opulência da casa não era apenas luxo, era a camuflagem de um assassinato e do encarceramento de seu único testigo. E a menção ao seu nome, ela voltou àquela página, relendo com atenção redobrada, tentando decifrar a caligrafia trêmula. A grafia era difícil de ler no meio das lágrimas e tremores. O que parecia ser Marina, na verdade, era só faça. A verdade está no passado. Só faça. Não sou capaz de gritar. Mas, meu Deus, eu imploro por esperança. O só faça era um apelo desesperado, uma súplica para que quem encontrasse o diário agisse, independentemente do perigo. Era um ato final de coragem, de um homem que estava morrendo de arrependimento. A tensão subiu vertiginosamente. Marina não estava apenas segurando um diário. Ela segurava a prova de um crime de 20 anos e a confissão do encarceramento e envenenamento lento do patriarca. Ela tinha que sair da casa com aquilo. Mas Helena voltaria pela manhã. O clímax parcial se instalou. Ela sabia a verdade. Mas o perigo agora era real e imediato. Se descobrissem o diário, ela não seria apenas demitida. Seria silenciada de alguma forma. Talvez acusada de roubo ou pior, de cumplicidade. A família Montenegro tinha o poder de esmagá-la. Ela precisava de um plano de fuga. Rápido, silencioso e eficaz, que garantisse que o diário chegasse às mãos da justiça, antes que a dose letal de esquecimento fosse administrada. O solar dos ipês, com suas portas de carvalho e seus muros altos, transformou-se em uma armadilha perfeita. A madrugada se arrastava, pesada e úmida. O cheiro de chuva iminente entrava pelas frestas. Marina não conseguiu dormir. Ela passou a noite na sala de descanso, o diário sob o travesseiro improvisado, repassando cada detalhe da confissão de Elias. O peso da justiça que ele havia negado a Cecília agora recaía sobre ela. Marina, uma enfermeira humilde, estava em rota de colisão com a elite da cidade. Ela precisava de um ponto de virada decisivo. Seu plano se concentrava em 2 pontos: garantir que o diário fosse encontrado por alguém de fora e dar a Elias um vislumbre de esperança. Quando o sol começou a nascer, pintando o quarto de Elias com tons cinzentos e lúgubres, Marina começou seu turno normal, agindo com uma calma profissional que mal podia sustentar. Ela preparou a medicação matinal de Elias. Ela sabia que a dose estava próxima do limiar tóxico. A solução era complexa. Ela não podia simplesmente não administrar o sedativo. Isso a faria parecer negligente nos relatórios, e Ricardo notaria a diferença na contagem do estoque. Em um ato de coragem profissional, Marina fez a substituição. Ela retirou a dose letal de alprazolam e a substituiu por uma dose mínima de um suplemento de melatonina que ela carregava para si mesma, dissolvendo-o meticulosamente no suco de laranja que Elias beberia. A alteração sutil não seria detectada no sabor ou na aparência, e lhe daria algumas horas de lucidez para agir. Enquanto administrava o suco, Marina inclinou-se perto do ouvido de Elias. Senhor Elias, eu li. Eu sei a verdade sobre Cecília, e eu vou cumprir seu pedido.
Só faça, ela murmurou. Pela primeira vez em dias, a reação de Elias não foi de pânico ou repulsa, mas de uma profunda, quase dolorosa aceitação. O maxilar dele relaxou. Uma única lágrima escorreu de seu olho direito e molhou o lençol. Era a redenção silenciosa de um homem que havia passado 2 décadas em arrependimento. Aquele momento de conexão, de reconhecimento mútuo, deu a Marina a força que ela precisava para o que viria. Ela sabia que Helena chegaria em menos de 1 hora. Ela tinha que agir agora. Marina pegou seu celular. Ela não podia ligar para a polícia local. A influência de Montenegro era garantida ali. Ela ligou para um velho mentor, um ex-policial aposentado, que agora trabalhava como detetive particular em uma cidade vizinha, conhecido por sua integridade inflexível. Ela precisava de um canal seguro e discreto para levar a prova. Marcos, é Marina. Eu preciso que você confie em mim. Estou no solar dos IPs. O paciente não é um paciente, é uma vítima. Eu tenho provas de um assassinato e cárcere privado. O caso tem 20 anos. Envolve a família Montenegro. Não ligue para a polícia local. Preciso que você venha imediatamente disfarçado. Eu vou deixar o diário em um lugar seguro fora da casa. Marcos, acostumado à natureza dramática dos casos de Marina, mas chocado com a menção dos Montenegro, hesitou apenas por 1 segundo. Onde? O portão dos fundos. Na capela abandonada, sob a 3ª pedra da sepultura sem nome. Vou cobrir com um ramo de cipreste. Se eu não estiver lá, você pega e vai direto para a Polícia Federal, Marcos. Não hesite. Minha vida pode depender disso. O plano era extremamente arriscado. A capela abandonada ficava no limite da propriedade, mal visível da casa principal. Marina embrulhou o diário em papel filme, para protegê-lo da umidade. A parte mais tensa do plano era a saída. Ela fingiu uma necessidade urgente de buscar suprimentos na farmácia externa. Algo que não era incomum. Ela passou pela cozinha, onde Ricardo e a cozinheira tomavam café. A atmosfera de lealdade cega era opressiva. Vou buscar gase específica na farmácia da Rua Velha, disse Marina, mostrando uma nota. Volto em meia hora. Ricardo, mal olhando para cima, fez um gesto de tédio. Não demore. A senhora Helena chega logo. Marina saiu pela porta dos fundos. A manhã estava fria. Ela apressou o passo em direção ao jardim, que rapidamente se transformava em matagal na direção dos limites da propriedade. A capela era um pequeno monumento de pedra coberto de era, erguido em memória de algum Montenegro remoto. No cemitério anexo, as lápides estavam desgastadas pelo tempo. Ela encontrou a sepultura sem nome, provavelmente a de algum servo antigo, e com esforço, ergueu a pesada pedra, depositou o diário ali, cobrindo-o com um ramo úmido. O retorno foi rápido. No entanto, ao se aproximar da porta da cozinha, o cheiro de florais caros a atingiu. Helena havia chegado mais cedo. Helena estava na sala de estar, discutindo furiosamente ao telefone. Ela parecia irritada. Marina tentou se esgueirar, mas Helena a viu. Seus olhos gélidos encontraram os de Marina. Marina? Achei que estivesse no quarto. Onde você esteve? A voz era baixa, mas carregada de ameaça velada. Você parece tensa. E por que está com folhas de cipreste no seu uniforme? O ar gelou. A tensão atingiu seu ápice. Marina sabia que não podia mentir sobre o cheiro das folhas, nem sobre sua ausência. Ela precisava de um blefe. Ela precisava de coragem. Senhora Montenegro, eu tive que buscar ar fresco. Estive na capela. Seu avô me pediu, em um momento de lucidez, que eu trouxesse um ramo de cipreste para ele. Marina disse, mantendo o olhar firme. Ele disse que lembrava de Cecília. A menção de Cecília fez o sorriso ensaiado de Helena desaparecer completamente, expondo uma fúria crua, fria e descontrolada. O nome era o gatilho, o segredo guardado sob 20 anos de silêncios e influência. O que você disse? Helena sibilou, avançando um passo. Eu disse que ele se lembrou de Cecília. Eu apenas cumpri um pedido. Marina repetiu, seu coração batendo um ritmo insano, mas sua voz inabalável. O ponto de virada era agora uma confrontação direta. O plano estava em curso, e Marina havia provado a Helena que ela sabia de algo. A única esperança era que Marcos chegasse antes que Helena pudesse reagir com violência total. A redenção de Elias estava nas mãos de Marina. O conflito estava agora aberto e exposto. O ar na sala de estar era tão denso que parecia cortável. Helena, desestabilizada pela menção de Cecília, perdeu o controle cuidadosamente cultivado. Você é muito intrometida para uma enfermeira contratada, Helena disse.
A voz quase um sussurro venenoso. Meu avô não está lúcido. Você está inventando coisas para chamar a atenção ou, talvez para ter acesso a mais informações sobre a família. Marina manteve a história. Ele chorou, senhora. Montenegro. Ele se arrependeu por algo. Eu sou treinada para notar nuances. E notei que a medicação dele parece alta demais para o quadro. Eu relatei a um superior. A mentira sobre o superior era uma isca. Funcionou. O rosto de Helena se contorceu em algo que não era apenas raiva, mas terror de ser descoberta. Você não relatou nada. Seus relatórios são verificados por mim. Você está demitida. Saia desta casa agora. Helena ordenou, apontando para a porta com um dedo trêmulo. Marina sabia que precisava ganhar tempo. Se ela saísse imediatamente, Helena poderia revistar o quarto e notar o diário. Não sem antes checar o senhor Elias. São minhas últimas obrigações. Marina insistiu, dando um passo em direção à escadaria. Helena tentou agarrá-la pelo braço, mas Marina se desvencilhou. A luta foi breve. Uma explosão silenciosa de força e desespero. Enquanto subiam as escadas, Helena ligou para Ricardo, gritando ordens incoerentes, pedindo que ele barrasse Marina e chamasse o segurança da família. O tempo era crítico. Marina chegou ao quarto de Elias. Ele estava acordado, olhando para a porta com olhos ligeiramente mais focados, a melatonina sutilmente aliviando o fardo químico. Helena irrompeu no quarto, sua elegância substituída por uma histeria sombria. Onde está o que você pegou? O que ele lhe disse? Helena berrou, varrendo o olhar pelo quarto em busca de algo fora do lugar. Marina se colocou entre Elias e Helena. Não peguei nada. Apenas o que ele me pediu. Helena avançou, e Elias, em seu leito de dor, reagiu. Foi o clímax da sua superação. Ele ergueu a mão, não em um espasmo, mas em um esforço concentrado, e conseguiu tocar a mão de Marina. Era um gesto de amor, um agradecimento e uma confirmação. Neste momento, um som quebrou o silêncio da mansão. O portão principal se abriu com um rangido metálico. Não era Ricardo ou o segurança. Eram os carros de polícia. Marina arriscou tudo. Ela esperava que Marcos tivesse sido rápido o suficiente. Mas não era a polícia local. Ela reconheceu os distintivos. Eram investigadores da Polícia Federal, acompanhados por Marcos. Enquanto a porta do quarto era aberta por um detetive de rosto sério, Helena empalideceu, o pânico real tomando conta. Isto é uma invasão. Eu sou a responsável por esta casa. Ela gritou. O detetive, um homem calmo, ignorou Helena e se dirigiu a Marina. Senhorita Ferreira? Marcos nos informou. Ele encontrou a evidência. Estamos aqui para proteger o senhor Elias Montenegro e apreender as provas do cárcere e do caso de Cecília. A confissão de Elias, guardada por 20 anos e preservada pelo arrependimento, estava agora nas mãos da justiça. O resto foi rápido. A dose excessiva de sedativos foi confirmada. Helena foi detida no local, sua influência desmoronando sob o peso do diário detalhado e as inconsistências em seus próprios depoimentos ao longo dos anos. Ricardo e os outros funcionários cúmplices foram levados para interrogatório. Elias Montenegro foi transferido para uma clínica especializada, longe do solar dos IPs, que se transformou em cena de crime. Nos dias que se seguiram, com um alívio gradual dos sedativos, Elias recuperou a capacidade de comunicação limitada. Marina o visitou 2 semanas depois. O quarto dele na clínica era luminoso, as paredes pintadas de um azul suave, longe dos tons sombrios do solar dos IPs. Elias não podia falar muito, mas quando Marina entrou, ele apertou a mão dela com força. Ele havia encontrado sua redenção através da coragem de uma estranha. Ele pegou um pequeno quadro branco e, com esforço, escreveu uma palavra: paz. A investigação de Cecília foi reaberta, e as provas do diário e os depoimentos detalhados de Elias levaram à acusação formal de Helena. O ar de silêncio, que ela havia imposto por tanto tempo, foi quebrado para sempre. Marina, observando Elias, sentiu o peso da sua jornada. Ela tinha enfrentado a traição e a corrupção e saído vitoriosa, não por força bruta, mas por esperança e superação. O solar dos IPs ficou vazio, um monumento à ambição e à escuridão que a riqueza pode ocultar. Mas lá, no canto silencioso de um quarto de clínica, um homem idoso finalmente encontrava a justiça e a paz, um lembrete de que, mesmo quando a voz falha,
A verdade sempre encontrará um caminho para se manifestar. Às vezes, o silêncio esconde mais crimes do que as palavras. Fique atento. Compartilhe para que a verdade venha à tona.